Uma das posições mais carentes no plantel do Bahia hoje e que, pelas movimentações recentes, parece ser uma posição que será atacada de maneira forte na temporada de 2025, é a do gol, é o goleiro. A gente vai trazer aqui uma análise do pessoal do Sport TV, do Seleção Sport TV, sobre Everson, que acabou renovando com o Atlético Mineiro, mas foi alvo do Bahia, eles inclusive destacaram isso na reportagem. E já puxando o gancho disso, iremos falar sobre Thiago Volpe. Há um certo burburinho aí, a gente vai trazer aqui a informação, mas com um pé atrás aí, porque não temos nenhum tipo de confirmação mais profunda. Mas, independente da informação da notícia, de suposto interesse por parte do Bahia, eu acho que vale a pena a gente trazer à tona mais uma alternativa para o gol. Que eu tenho dúvida se é o cara que resolve o problema, mas é um cara que tem uma característica que chama muita atenção do time de Rogério Ceni e da comissão técnica, que é o jogo com os pés. Só nessa temporada passada ele conseguiu fazer 11 gols, exatamente. Então bora que bora para mais um conteúdo aqui no nosso canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixe seu like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia. Claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante para a gente. Vamos começar trazendo aqui o que foi dito lá no Seleção Sport TV sobre Everson, goleiro que foi cobiçado pelo Bahia. O Bahia foi adiante na tentativa de contratá-lo, ofereceu salário robusto, mas ele, que é ídolo do Atlético Mineiro, optou por renovar seu contrato com o Atlético Mineiro com um salário muito bom, quase o dobro, e ter um plano aí para poder encerrar a carreira na equipe mineira. Mas vamos ver o que o pessoal do Seleção Sport TV falou sobre isso. Mas da mesma forma que... Dei um exemplo hoje. Os torcedores do São Paulo vão à família do Lucas, estão lá fazendo aquele apelo e tal, como fizeram no Lucas, fizeram com o Oscar. Às vezes usam pro mal também, né? Isso o William? Exatamente. William no Cruzeiro? Isso não é legal. No Corinthians? Veio o ídolo, né, da torcida, não aguentou, ele foi embora. Ele pegou a família e falou, não quero mais isso pra minha vida, não quero isso pra minhas filhas. E talvez seja a escolha do atleta, da pessoa pública, cara, né, que também é um atleta, mas a família não é. Jogadoraço, não conseguiu. Bom, vamos avançar. Temos mais uma ilustração aqui belíssima. Vamos botar o terceiro. A gente só chegou no terceiro, tá, gente? Não tem não. Mentira, não tem não. É só o anúncio. Ok, muito obrigada. É porque ele já apareceu numa imagem aqui, né? Anúncio da renovação do Everson lá nos nossos presentes de Natal. A gente tinha as novidades e tal. Ele não é uma novidade, por isso não tem aqui. Então, deixa eu ler aqui mais pertinho. Com mais de 270 jogos pelo Galo e 7 títulos conquistados, Everson assinou novo vínculo até dezembro de 27. Vamos por mais e mais, sempre, ídolo. Tá aí o post do Atlético para o Everson, que foi muito importante nessa última temporada, né? O Everson, embora o Atlético... Eu ia até fazer esse destaque, essa ressalva, quando a gente falou do Flu de alguém... o Thiago Silva, quando a gente falou. Porque o Flu também passou por maus bocados, né? Especialmente no Campeonato Brasileiro, se recuperou e tal, mas o Atlético Mineiro chega à última rodada podendo cair, né? Com risco de rebaixamento. Inclusive perde, por causa cai. do resultado do Flu. Inclusive por causa do resultado do Flu. Mas o Everson foi importantíssimo, né, nessa temporada. Foram 2 vice-campeonatos, um conquistado não, né? Acaba sendo vice para o Flamengo na Copa do Brasil, depois vice para o Botafogo. Ele foi campeão mineiro, né? Na Libertadores. Foi campeão mineiro, mas eu costumo brincar com o Lofredo de manhã cedo no News que o campeonato estadual, ele é tipo um requeijão. É muito bom para você botar no recheio, entendeu? Sozinho, ele não tem tanta utilidade. Eu gosto. Do estadual e do requeijão. Mete-lhe a colherada no requeijão. Não, é que depende, assim. Pro Atlético Mineiro, vamos voltar lá. A gente botava o Atlético favorito a brasileiro. Claro. Então, não, a temporada não foi legal. O Mineiro foi ruim, foi muito pouco. Não terminou legal. Não foi boa a temporada do Atlético. Diante das perspectivas, diante do investimento, do time que tem. É porque é decepcionante você perder 2 finais, mas o Atlético chegou em 2 finais. Exato. Mas e quase cai, 2 finais importantes. Mas quase cai também porque chegou nessas 2 finais. E aí meio que deixou de lado o Campeonato Brasileiro muito tempo. E abandonou muito cedo. E sofreu na última rodada. Mas o campeonato estava meio que administrado. Ninguém achou ali. Foi 44 pontos que o Atlético tinha na última rodada, não é isso? Chegou a 42. 42? Não, acho que era 44, cara. Confirma aí. O Fluminense tinha 42 e chegou a 45. Chegou com a chance real de rebaixamento. Cara. Chegou um momento da rodada que assim, um gol rebaixava. Né? Se parar para pensar, claro, chegou em 2 semifinais. Isso aí, beleza. 2 finais, perdão. Mas, cara, jogou muito abaixo o ano todo, né? Jogou mal o Galo, né, cara?
Poucas vezes o Galo fez bons jogos. Pelo o jogo contra o Fluminense da Libertadores é um jogaço. O mata-mata da Libertadores foi legal. Eu acho que o River é um baita jogo. O mata-mata da Libertadores foi legal. O cara jogou contra o River. Tá falando muito do Galo. Ele do Atlético Paranaense. Você tem. Perdeu o Everson. Né? É difícil a reposição. É difícil repor. Então, tanto que o Everson teve uma lesão durante a temporada, ficou agarrando o Matheus Mendes. Isso, Matheus Mendes. Foi um período em que o Galo teve problemas também, não só por causa do garoto, também estava desfalcado. Mas você tendo um Everson, um goleiro que te passa segurança, você consegue até, de repente, suprir um desfalque na defesa, porque você tem a experiência do teu goleiro, a qualidade do teu goleiro. Então, goleiro é cargo de confiança. Se você tem, não pode perder. Então, mas a gente falou de 2 finais, né? Uma de Copa mais o título do Mineiro. E as derrotas não passaram por ele. Ele não tomou nenhum frango. Se tivesse o Atlético Mineiro caído e ficou a 1 gol do rebaixamento, né? Vocês mudariam a análise sobre o Everson? Não, nem um pouco. Não. Vai pro pacote, porque quando cai um time, cai todo mundo. Não cai um ou outro só. Cai o técnico, a diretoria, os atletas. Pelo contrário. Mas ele se o Atlético cai, seria mais importante ainda a renovação do Everson. Não, tudo bem, mas você mudaria a sua avaliação sobre a temporada do Everson? Individualmente? Não, nem um pouco. Eu também não. Não, porque a gente teve essa discussão mais cedo na redação, e eu lembrei até do Perry, que faz um bom ano com o Botafogo em 2023 e chega do Náutico rebaixado, né? Então eu não mudo minha... E até ficaram brincando lá. Porque geralmente os goleiros de times rebaixados, eles saem alta, porque Vocês acharam que o Walter foi mal? Não. O Walter foi bem. Foi bem, mas do PR que você falou, o ano da derrocada do Botafogo, o PR se valorizou, tanto que ele foi embora pro Lyon ainda. Vários goleiros de times que caem, até porque o time sofre muito atrás, vai muita bola, o cara faz muita defesa. Geralmente os goleiros se salvam de time. Eu também de times rebaixados. Não crucificaria, não. Não colocaria. Pelo contrário, eu diria que apesar de goleiros da temporada no futebol brasileiro. Bom, deixa eu botar o Pedro Rocha no papo, porque a gente está falando... Falaram muito sobre o Atlético Mineiro, né? Sobre a temporada do Atlético Mineiro e tudo mais, mas estava ali em destaque que Everson foi alvo do Galo. E só os comentários já reiteram aquilo que a gente fala com frequência aqui, né? O impacto que seria uma contratação de Everson, né? Porque ele foi um dos grandes goleiros do Campeonato Brasileiro e ele já vem sendo um dos grandes goleiros do Campeonato Brasileiro há muitos anos, né? Então agora o foco tem que ser um cara em um nível próximo de Everson, se não for no nível de Everson, né? Que é um goleiro que não só tem o aspecto da liderança, é o capitão e tudo mais, mas também entrega tecnicamente um bom nível, né? E aí, meus amigos, hoje saiu a informação da galera do Palco do Esporte, tá? Palco do Esporte, né, um portal que acompanha o futebol, traz notícias de mercado, mais de 8 mil seguidores, vez ou outra trazem a sua própria apuração, vez ou outra trazem apurações de outros jornalistas, de outros portais, né? E eles destacam aí, com dificuldade para acertar a contratação de Thiago Volpe, do Toluca, Bahia busca se reforçar com Jean Fernandes, goleiro do Cerro Porteño, né? E aí traz a informação nova nesse caso aí, de que o Bahia estava de olho em Thiago Volpe, e se interessar deve ter sido uma sondagem, né, pelo menos aí, para poder entender valores, entender a possibilidade, a viabilidade de um negócio e tudo mais, e acabou não indo adiante, né? Nem cogitando fazer uma oferta e adiante. Primeira coisa que eu tenho para dizer, inclusive no processo de apuração que eu tive sobre Dória, né? Zagueiro que interessa ao Bahia. Futebol mexicano é um futebol caro, velho. Futebol caro mesmo, tá? Futebol que paga muito bem. Paga muito bem. E o Thiago Volpe, ele tá lá no Toluca, já tem 3 temporadas. E é uma liderança pro Toluca, né? Foi titular em todas as temporadas. Inclusive na última temporada, a temporada de 23-24, ele chegou a fazer 11 gols. E na temporada anterior ele fez 4 gols e deu uma assistência. É um goleiro, tá? Nas outras equipes ele nunca tinha feito gol, né? Isso daí aconteceu só no Toluca. Ele já tinha iniciativa de cobrar falta, de bater pênalti principalmente, né? E os gols foram de pênalti, sua maioria absoluta aí. Mas ele nunca tinha tido tantas oportunidades assim. E lá no Toluca se tornou uma liderança. Eu estava acompanhando algumas estatísticas do futebol mexicano e ele é um dos goleiros que tem um dos melhores desempenhos com os pés, né? E é algo que o Bahia busca, que o Grupo City busca, né? A gente viu até uma estatística do SofaScore no final do ano que Marcos Felipe foi o goleiro mais exigido ali com a bola nos pés, né? Teve mais ações com a bola nos pés. Então é um estilo de jogo que
está dentro daquilo que o grupo idealiza, né? Que Rogério Ceni, a comissão técnica, idealiza. E aí, para quem gosta de fazer esse tipo de conexão, de falar do São Paulo e tudo mais, o Thiago Volpe jogou no São Paulo, né? Por conta de Ceni, a galera faz essa associação. E ele jogou, sim, pelo menos esteve por lá quando o Ceni esteve por lá. Jogou no São Paulo de 2009 até 2022, e aí foi negociado com o Toluca, né? Então, tá aí a notícia do Palco do Esporte. Acredito que o salário, e aí é mais um palpite pelo que eu tenho acompanhado do futebol mexicano no meu processo de apuração, deve gerar em torno de 1 milhão, deve ser um salário bem alto mesmo, pela consolidação dele dentro do time, né, por como ele chegou lá, porque antes de ir para o São Paulo, ele já tinha um histórico lá no México, né, no Querétaro, já era conhecido lá no Querétaro. Então, é um goleiro que tem um bom nível de jogo, 34 anos de idade, não saiu voando do São Paulo, né, em viés de alta, mas deu a sua contribuição, foi importante por um bom tempo no São Paulo, e hoje é importante lá na equipe do Toluca. Tá, valor de mercado, de acordo com o Transfermarkt, 1 milhão de euros, mas isso daí é só, evidentemente, o parâmetro, tá? Então, vamos aguardar aí para ver se faz algum tipo de sentido essa informação. A minha impressão, e com todo respeito ao pessoal do Palco do Esporte, é que não deve rolar negócio, né? Mas eu não duvido deles trazerem aí que rolou algum tipo de sondagem, de monitoramento ali, não, tá? Porque o Bahia sonda a gente pra caramba, a gente tem visto isso. Enfim, gente, é isso. Esse foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha. Um abraço para vocês e até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mário Nordeste. E você?